Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é William, seja bem-vindo a este canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva. Bom, hoje eu quero comentar um pouco sobre os passos, né, os tópicos que todo programador ele tem que aprender, pelo menos o básico, tá? Eu vou comentar aqui quais são os passos que a gente percorre para dizer assim, eu percorri todos os passos básicos para ser um programador, né? É, Quanto à minha trajetória, tá? Eu sou formado em administração de empresas, né? E eu migrei de área para programação, fiz uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas e aos sábados eu fazia um curso extra, um curso, não sei se vocês já ouviram falar, chama Prepara, tá? Que eu fiz paralelo à faculdade, né? Na minha mente, quanto mais eu imergisse, né? Quanto mais eu mergulhasse de cabeça na programação, melhor seria, ou mais rápido ou melhor eu entenderia as matérias, né? E bom, todo estudante ele vai começar com lógica de programação, não tem como fugir da lógica de programação, tá? Porque é o básico do básico, né? E lembrando que lógica ela é aplicada em todas as linguagens, tá? Lógica e programação orientada a objetos pode ser aplicada em todas as linguagens. A lógica vai ser aplicada em todas as linguagens. Aí vão ter linguagens que vai possuir orientação a objetos ou não. E também você pode utilizar orientação a objeto nessa linguagem, sim ou não, porque grande parte das linguagens que são orientadas a objetos também existe a parte procedural, né? Bom, então vai ser lógica de programação e depois vai ser a linguagem de programação que você vai escolher e você consegue utilizar ela fazendo exercícios, né? O ideal é pegar bastante exercício. Lá na Prepara, por exemplo, tinha uma apostila e a cada aprendizado, por exemplo, aprendemos o for. Aí depois que aprendi o for, a gente tinha, por exemplo, 30 ou 40 exercícios só de for, só para fazer laços e percorrer, tá? Ou de while, ou de if, quanto a variáveis também a gente tinha, constante, e fazia bastante exercício, e isso a gente consegue pegar, né? E entra bastante na nossa mente como que funciona a lógica de programação. Na Prepara eu aprendi Delphi na época e na faculdade era Java. E hoje eu trabalho com C Sharp, com .NET. Lembrando, e também trabalho um pouco com JavaScript, que o front-end é JavaScript, e já fiz alguns aplicativos em React Native também, que é JavaScript. Lembrando que é claro que a gente precisa focar numa linguagem, né, e entender ela, mas a gente não precisa ser refém de uma linguagem, tá? Até porque é claro que muda um pouco de uma linguagem para outra, mas o básico ali a gente consulta já na documentação, tenta entender. Claro que para ser um sênior a gente tem que estudar muito uma linguagem e ficar nela, né, por anos. E aí, isso acredito eu que você vai estar escolhendo ou pelo ramo que você vai estar seguindo, né? Eu quero ser um programador mobile. Então, provavelmente vai ser, ou você vai escolher ser um desenvolvedor nativo, né? Vamos supor, ele vai escolher um Android e vai programar com Java ou Kotlin na plataforma do Android, ou vai escolher um do iPhone ou vai escolher um método híbrido, né? Que vai ter as duas linguagens. Geralmente vai ser ou o React Native ou o Flutter, que são as mais utilizadas hoje no mercado de trabalho. Bom, vamos lá que senão eu perco o foco aqui. Então, lógica de programação,
linguagem de programação. Geralmente essa linguagem, quando você vai aplicar a lógica ali no início, é terminal preto mesmo. Você vai fazer os seus exercícios ali e vai mandar executar. Terminalzinho preto, fazer as coisas acontecer, vai dar muito erro. Existe já plataformas hoje, né, onde você coloca teu código, manda executar e no browser mesmo, na web, você consegue fazer ali seus exercícios. Mas no início é isso mesmo, vai quebrar muito a cabeça, vai ver que, nossa, faltava um ponto e vírgula. São detalhezinhos que às vezes a gente esquece quando está iniciando. E isso é com o tempo mesmo. Depois a gente já, geralmente, né, começa a parte web, que seria HTML, CSS e JavaScript. Eu particularmente, na faculdade chamava Web 1, quando eu aprendi isso. Existem pessoas que invertem essa ordem. Primeiro aprende HTML, CSS e JavaScript, depois vai para a lógica de programação. Mas eu acredito que grande parte das faculdades ou é junto, né? Ou é um pouquinho antes a lógica, depois entra no HTML, CSS e JavaScript. Mas não interfere muito porque o HTML e o CSS eles servem para você montar uma página, né? E com isso a gente já consegue visualizar as questões, e o JavaScript vai servir para a gente colocar animações ou bloquear. Vamos supor que a pessoa queira colocar escrever algo num campo de input, né? E a gente não quer que a pessoa coloque determinada ação, ou a gente comece a fazer validações naquele formulário. A gente vai usar bastante JavaScript ou algum framework, né, ou biblioteca JavaScript para fazer essas validações, tá? Aí geralmente a gente vai criar uma página estática, tá, do HTML, onde pode até desculpa, onde a gente pode até criar animações ali, pode ter cálculos. Tem gente que cria joguinho também, seguindo tutoriais, né? É bacana, mas sempre estático, sem ter nada dinâmico. Aqui também já é o momento para a pessoa que quer aprender um pouquinho mais, aprender um Bootstrap, que já são páginas responsivas, né? É o mais utilizado hoje no mercado. Tem o Bootstrap, tem alguns outros também que é possível estar utilizando. E depois desse passo, a gente entra na parte do banco de dados, que é aprender tabelas, os relacionamentos, os insert, update, delete. Grande parte, a maioria utiliza banco de dados relacionais, tá? Que é SQL. E tem alguns que podem aprender também o NoSQL, né? Mas eu acredito que o ideal é aprender primeiro a tabelinha normal, que tem uma chave ali, você faz as buscas e tal, faz o insert, o update, o delete. A gente tem que aprender esse basicão aí para o próximo passo, que já é criar um CRUD, né? Pegar esse aprendizado que a gente teve no HTML, CSS e JavaScript e fazer requisições, né? Aí vai entrar outra parte, né? Que é criar uma API também, né? Que seria o próximo passo. Porque existem duas formas hoje. Já existem alguns frameworks, por exemplo, no .NET tem o ASP.NET, que você não precisa criar uma API, você já consegue fazer comunicação com um banco de dados, né, e gravar informações, alterar e deletar sem ter criado uma API, tá? Você cria um modelo de dados lá e você faz essa utilização dos dados, e depois você cria, ou você tem a opção de criar uma API. Aí você cria essa API, você faz requisições com uma ferramenta chamada Post, tá? Onde você faz as requisições de inserir, o put, que é alterar, e o delete, tá?
onde a gente faz essas requisições, tudo pelo post antes, e depois a gente já passa para a página estática e faz essas requisições com a página HTML que a gente aprendeu, tá? Lá no passado a gente já começa a incluir essas requisições na página. Eu esqueci de algo importante que eu falei no comecinho, mas eu pulei aqui. Programação orientada a objeto também é muito importante, principalmente para criar já essa API e também para fazer o HTML, CSS, JavaScript e criar um CRUD bem básico ali. Às vezes nem precisa na parte do front entender muito sobre a programação orientada a objetos, mas já é bom para fazer uma estruturação boa ali, né? Já criar um objeto e você enviar aquele objeto, tá? Mas também, se você já nessa parte, seria o ideal também já entrar com um framework de front-end para você utilizar de forma mais facilitada, né? Para você estar criando esse CRUD, né? Bom, esse é o básico, foi os meus passos iniciais. Só que eu também, junto com isso, eu já fui para a parte, na época, né? Para a parte mobile, que eu fiz com o Ionic, que foi a partir do meu TCC, né? Que eu apresentei, eu fiz com o Ionic, que era a linguagem da época que o povo mais utilizava e que tinha mais informações. E eu fiz basicamente a parte da página, essas requisições e tal, consultas com o Ionic, fazendo requisições. Na época era uma API feita com Java. E basicamente é isso. Não sei se eu me enrolei, se vocês entenderam. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Mas basicamente é isso. Lógica de programação, linguagem, HTML, CSS, JavaScript. Aí o próximo passo seria a programação orientada a objeto. Cria uma página estática, entende sobre banco de dados, cria um CRUD. Antes de criar o CRUD, você vai ter que criar provavelmente uma API, né? E vai consumir os dados dessa API com esse CRUD, tá? Basicamente, esse é o básico. Quanto à linguagem, qualquer uma é meio que independente. Claro que depois que você faz com uma, é bom você estudar ela profundamente, porque você vai fazer de uma forma bem tosca no começo, depois você consegue ir otimizando e melhorando o teu código. E acredito que conhecendo esses passos aqui, a chance de você já conseguir pelo menos uma vaga ali de estágio ou até de programador júnior, ela já é grande, tá? Porque você vai conhecer muita coisa nesse espaço aqui. O prazo ou período para isso, eu demorei absurdamente para aprender tudo isso, mas hoje em dia já tem cursos que, se a pessoa seguir certinho, ela consegue fazer isso em muito menos tempo, fazer às vezes em 6, em 3 meses, né? Vai depender muito do tempo que a pessoa tem disponível. Lembrando que quando dá pau, é você, é o Google, é o Stack Overflow, é pesquisa mesmo, tá? Só assim que a gente caminha e consegue concluir os nossos objetivos aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.